Hoje no Cotidiano você vai ver o tetraplégico que voltou a andar. Na nossa entrevista com o advogado Cairo Alves, uma história inspiradora de superação. O que diz agora a pesquisa da Genial Quest sobre a opinião dos brasileiros em relação ao Trump e aos Estados Unidos? Você vai ver os resultados dessa pesquisa daqui a pouco. Falando em Trump, como anda a situação tarifária na briga entre os Estados Unidos e a China? Você vê nos destaques do mundo com Jéssica Gomes. Para relaxar um pouco, tem também o AZ com a Nativa Conta Tudo, falando de promoções e muita fofoca para você. Vamos lá, que está no ar o Cotidiano pela BR8 TV. Terça-feira, 8 de abril, começando mais um Cotidiano aqui pela BR8 TV, sempre, é claro, agradecendo a sua companhia junto com a gente. Aliás, gente, vamos fazer o seguinte hoje, produção, vamos cortar esse pedacinho que eu tô falando aqui agora, fazendo a abertura do nosso jornal, que eu quero saber da onde que você está assistindo a gente. Nós somos multiplataforma, viu? Você não tem desculpa aí para falar que não segue a gente, que não acompanha a nossa programação. Você assiste por onde? Pelo canal 27527 da Claro TV, é pelo nosso canal no YouTube, onde você encontra toda a nossa programação, os nossos quadros, a programação completa aí para você acompanhar, ou você assiste pelo nosso portal streaming, br8news.com.br. Esse cortezinho você vai acompanhar no @br8tv, o nosso Instagram, e aí eu quero que você vá lá e comenta da onde que você está assistindo a gente. Vamos fazer essa enquete aí, né, gente? É isso aí. Ó, então vamos lá para as notícias de hoje, nessa terça-feira aqui no Cotidiano, porque abrimos já o Cotidiano falando de outra divulgação da pesquisa da Genial Quest. Essa foi divulgada hoje pela manhã, trazendo agora a opinião dos eleitores brasileiros em relação ao Trump e aos Estados Unidos. O resultado não é nada favorável ao presidente americano, gente. A pesquisa aponta que 43% dos entrevistados disseram ter uma imagem negativa de Donald Trump, contra 22% que disseram ter uma imagem positiva. Isso tudo levando em conta que esse levantamento foi feito no final do mês passado, antes do dia da libertação, que foi quando Trump anunciou o aumento de tarifas na maioria dos países do mundo. Em relação à percepção sobre os Estados Unidos, o cenário também piorou, porque 41% dos entrevistados disseram ter uma imagem desfavorável do país, contra apenas 24% da última pesquisa, que foi feita em março do ano passado, no caso quando Trump ainda não era presidente. Já a imagem favorável dos Estados Unidos caiu de 58% da última pesquisa para 44% da pesquisa atual. Nos resta então concluir que o presidente americano e as suas políticas não parecem nada populares por aqui. Agora vamos dar os parabéns aí para os seguranças do Shopping Cidade Norte, de Rio Preto, e para a GCM, que abordaram um rapaz ontem que queria dar uma de esperto. É isso mesmo. Ah, imagina só, ontem em Rio Preto, um jovem de 23 anos tinha furtado, entre a parte da manhã e da tarde, várias peças de roupa em uma loja no Calçadão, lá no centro da cidade. Aí acho que o ladrão não ficou muito feliz com as peças que ele pegou, decidiu trocar. Mas ele foi esperto, viu? Ele já pensou assim, ó, não vou da mesma loja que eu fui, que eu peguei as peças, né? Eu vou em outra, da mesma loja, da mesma rede, no caso, que eu sei que fica lá no Shopping Cidade Norte. Aí ele estava lá, pagando de cliente insatisfeito e se lascou, porque enquanto tentava fazer a troca das roupas, seguranças do shopping detiveram o rapaz. Segundo a GCM, eles foram acionados e ao chegar no local encontraram o suspeito contido pelos seguranças. O dono das duas lojas confirmou que o rapaz que furtou na loja da unidade do centro foi o mesmo que apareceu no shopping para trocar as peças. Durante a abordagem da GCM, ele ainda confessou que tinha mais peças no carro. Devia ser as que ficaram boas, né? Que ele não queria trocar. O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à central de flagrantes. Vamos fazer o seguinte, troca a roupa dele lá agora, coloca aquela roupa branquinha lá da cadeia, acho que aí ele vai gostar, não vai trocar mais, né? Ó, gente, vamos para os destaques do mundo agora com Jéssica Gomes, que traz informações para a gente. Vamos saber aí como que anda o clima entre os Estados Unidos e a China, com essa guerra tarifária que sobe e desce tarifa em cima de tarifa. Fala aí, Jéssica. Segundo a Secretaria de Imprensa da Casa Branca, as tarifas de 104% dos Estados Unidos contra a China começarão a ser cobradas nesta quarta-feira. A medida entrou em vigor após o país asiático não desistir da retaliação aos Estados Unidos, dentro do prazo estabelecido pelo presidente americano, que era até às 13 horas desta terça-feira. Como Pequim não desistiu, as tarifas de 104% entrarão em vigor.
E o presidente dos Estados Unidos disse que espera conseguir bons acordos com os países alvos do tarifaço americano, que entrou em vigor no último fim de semana. Segundo Trump, algumas tarifas podem ser permanentes e outras poderão ser negociadas. No encontro, Netanyahu prometeu eliminar o déficit comercial entre Israel e Estados Unidos e disse também que a decisão deveria servir de modelo para outros países. O presidente Lula participou ontem de um evento no Centro de Logística do Mercado Livre, no centro de Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. Lula falou sobre o tarifaço promovido pelo presidente dos Estados Unidos e ressaltou que o Brasil está seguro porque tem um colchão de 350 bilhões de dólares. O petista se referia às reservas internacionais do país. E é isso, Luan, esses foram os destaques do mundo de hoje. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. E agora a gente vai para a atualização agrícola de hoje, enquanto a gente já vai indo para o intervalo. Então faz o seguinte, fica aí com a atualização, com a tela que o Luizinho já vai colocar aí da cotação agrícola para você acompanhar e daqui a pouquinho a gente volta com o cotidiano. Bemar serve festa, tudo para a sua festa. Quer praticidade para o seu evento? Formatura, aniversário, casamento. A cerveja gelada é Bemar. Entrega na sua casa é Bemar. Locação de mesas e cadeiras para a sua festa, tudo que você pensar. Bemar serve festa. Delivery todos os dias. Zap 992316783. Bemar serve festa. O cotidiano está de volta e como falamos ontem, gente, aqui no programa, hoje o Fundo Social de Catanduva lançou a campanha do Agasalho 2025. A iniciativa tem o objetivo de arrecadar roupas, agasalhos e cobertores para atender famílias em situação de vulnerabilidade. Com o lema desse ano, o frio dói, sua doação aquece. Em um café da manhã para divulgar a campanha na sede do Fundo Social, a diretora Vera Lúcia conversou com a nossa equipe e explicou como vai funcionar a campanha, que terá diversos pontos de arrecadação em Catanduva. Estamos hoje dando pontapé inicial, vamos deixar essas caixas no comércio, nas paróquias, nos condomínios. Quem quiser requisitar para no seu estabelecimento, no seu condomínio, no seu prédio, é só ligar aqui no Fundo Social 3523-3317, que a gente entrega essas caixas e depois faz a recolha da doação aqui dentro, tá? Eu agradeço muito e é através da divulgação que a gente consegue que as pessoas saibam que existe pessoas precisando de roupas para aquecer. Não só roupa de inverno, mas roupa em bom estado. A diretora do Fundo Social também comentou sobre o evento em comemoração aos 107 anos da cidade de Catanduva, o Canta e Encanta, que estará arrecadando alimentos para doações organizadas também pelo Fundo Social da cidade. É muito importante esse período de shows que o padre presenteia a cidade, a gente também arrecada alimentos que depois a gente distribui para muitas instituições. A gente tem uma arrecadação boa, a gente faz cesta básica, mas também a gente ajuda outras instituições que também fazem isso. A campanha do Agasalho 2025 de Catanduva é uma mobilização que reforça a importância da solidariedade nos dias mais frios. Lembrando que qualquer pessoa pode contribuir e também se tornar um ponto de coleta. É só entrar em contato com o Fundo Social pelo telefone 17 3523 3317. Ó, gente, vamos fazer atenção aqui aos motoristas que dirigem São José do Rio Preto, moradores do bairro Eldorado e ali ao redor. A Prefeitura anunciou que o SEMAI começou a realizar obras que já estão gerando interdições, dessa vez no bairro Eldorado. O SEMAI está substituindo 710 metros de rede de água e 100 ramais na rua João Benedito Escardova, que fica entre as avenidas Monte Aprazível e Sebastião Gonçalves de Souza. As interdições de trânsito foram autorizadas pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte e serão necessárias entre as 7 da manhã e as 6 horas da tarde.
11 trechos com um cronograma de datas fazem parte das obras do SEMAI, como mostra as imagens do nosso repórter cinematográfico Silvinho. Parte da Avenida Monte Aprazível está interditada, então muito cuidado aí, viu, motoristas, principalmente à noite, para prestar atenção nas sinalizações. A obra está sendo realizada para melhorar o sistema de distribuição de água e tem previsão para terminar os trabalhos daqui 2 semanas, no dia 22 de abril. Agora a gente fica com o AZ, que vai chegar com aquela fofoquinha na Nativa Conta Tudo. Vem aí, AZ! Oi, Luan e todos os nativos e nativas acompanhando o cotidiano aqui na BR8 TV. É isso mesmo, hein? Eu, AZ, cheguei junto com a sua nativa para contar tudo para você. Afinal de contas, eu não sou baú para guardar segredo e hoje vamos falar sobre Simone e Simaria, hein? E mais, Ana Castela e Gustavo Mioto juntos outra vez? Já já eu conto tudo para você. Mas antes eu quero falar para você sobre a promoção Música da Semana. E nesta semana tem a música Qualidade de Vida, com Zé Vaqueiro e Léo Foguete. Para participar é muito simples, viu? Vá lá no nosso WhatsApp de promoções, 9198-443-5712. Lá você vai escrever o seu nome e o nome da música. Qualidade de Vida, com Zé Vaqueiro e Léo Foguete. E aí, todos os dias ali no programa A Nativa entrou no grupo, a partir das 6 tem um sorteio de R$500 para você. Bora lá participar? Porque ganhar R$500 na música da semana, isso é muito nativa. E muito nativa é ficar sabendo da vida dos famosos. E olha, no último domingo, agora dia 6 de abril, o reencontro das irmãs Simone Mendes e Simaria em um show em São Paulo emocionou o público e marcou mais um capítulo da nova fase de suas vidas. As irmãs, que se separaram em 2022 profissionalmente, deixaram de lado os problemas e estão unidas apenas pelos laços familiares. Simaria apareceu no show de Simone, que foi parte das comemorações pelos 20 anos de carreira de Jorge Mateus. Simaria, longe dos palcos desde o encerramento da dupla sertaneja, fez questão de prestigiar a apresentação da irmã. Simone Mendes subiu ao palco antes da apresentação da dupla Jorge Mateus, arrancando aplausos do público e deixando os fãs nostálgicos. Apesar do afastamento artístico, a relação entre as irmãs está melhor do que nunca. Em uma entrevista recente, Simone falou com carinho sobre a nova dinâmica entre elas. E é isso aí, né, gente? Amor de irmãs. É isso que importa, hein? E o sertanejo pode até falar de despedidas, mas Ana Castela e Gustavo Mioto seguem protagonizando momentos que fazem o público duvidar do fim. No último domingo, a cantora foi vista entre o público do show de Gustavo Mioto durante a Expo Londrina, no Paraná. As imagens, compartilhadas por um fã-clube dedicado ao ex-casal, mostram Ana sorrindo e acompanhando a apresentação de Fronteira, canção em parceria com Mioto, lançada durante um dos momentos de reconciliação do relacionamento. A participação da cantora no evento não foi uma coincidência. A presença antecipada, no entanto, não passou despercebida pelos fãs, que rapidamente associaram a visita ao ex-namorado ao reencontro dos dois em bastidores. Nas redes sociais, seguidores comentam sobre uma possível presença conjunta em um after, ou seja, uma festa realizada na casa do cantor Luan Pereira logo após os shows. Bom, não há registros oficiais, mas os rumores alimentam a teoria de que o fim do relacionamento, anunciado em dezembro do ano passado, pode ainda não ter sido o ponto final. Mas será? Bom, eu acho que eles ainda voltam. E vocês? Bom, se voltarem, a gente te conta porque a Nativa conta tudo. Deixa eu te contar só mais uma coisa. Vai lá no nosso Instagram, @NativaCatanduva e Nativa Novo Horizonte. Lá tem tudo o que acontece na Nativa Catanduva e também na Nativa Novo Horizonte. Promoções e muito mais para você. Vai lá, segue a gente. E bora lá, pra cima, com foco, força e fé. Enquanto a bambu, a flecha. É isso aí, AZ, sempre esquentando o clima por aqui. Sempre que você volta de dar aquela esquentada no clima que a gente já está acostumado aqui na nossa região, eu lembro de falar para você da nossa previsão do tempo de amanhã. Então vamos lá, fica sabendo como que fica o dia 9 de abril, quarta-feira, em São José do Rio Preto, sol com muitas nuvens, chances de pancada de chuva o dia todo. Ah, que delícia, hein, gente? Mínima de 21 graus, máxima de 31 graus para Rio Preto.
Agora vamos lá para Catanduva, dia ensolarado com chances de chuva à tarde e à noite. Também vai chover em Catanduva. Mínima de 21 graus, máxima de 30 graus. Agora lá em Fernandópolis, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Ó, na nossa região aqui, então vai ter dia de chuva amanhã, vamos aproveitar. Em Fernandópolis, mínima de 21 graus, máxima de 30 graus. Gente, vamos para o intervalo rapidinho agora, mas fica por aí que daqui a pouquinho a gente já volta para a nossa entrevista inspiradora para contar a história do tetraplégico que voltou a andar. É isso mesmo, uma história incrível que você vai acompanhar daqui a pouquinho no Cotidiano. E aí, preparado? Pronto para ficar sabendo das melhores oportunidades que tem aí, ó, pertinho de você? Bom, você sabe que eu não me aguento. Já tô aqui no jeito para te trazer as melhores promoções, ofertas, lançamentos imperdíveis, enfim, as melhores oportunidades de negócio para você, para sua família, para sua empresa, trazendo informações de produtos e serviços diretamente do local para você. Combinado? Então eu te aguardo durante a programação da sua BR8 TV, nos canais 27 e 527 da Claro TV, no portal BR8 News e nas nossas mídias sociais. BR8 Shopping, transformando audiência qualificada em vendas. Estamos de volta com o Cotidiano aqui pela BR8 TV e ó gente, na nossa entrevista de hoje vamos falar sobre superação. Um milagre realmente que aconteceu, independente da sua fé, a gente fala em acreditar no impossível. E a história que a gente vai contar hoje, na verdade ele mesmo vai contar, é o Cairo Alves, advogado. Seja muito bem-vindo aqui ao Cotidiano, viu Cairo? Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado mesmo pela sua presença. Cairo, uma frase que eu vi muito, né? Você utilizando até na entrevista que você deu pela rede social, o tetraplégico que voltou a andar. A gente quer saber dessa história, o que aconteceu, como que foi o processo. Foi em 2021, eu acabei sofrendo acidente de moto e realmente o primeiro diagnóstico era de tetraplegia, né? Do pescoço para baixo, a limitação dos movimentos, até a perda total dos movimentos e sensações do corpo. E graças a Deus, com o tempo eu consegui vir me recuperando e estou me recuperando muito bem. Graças a Deus. Ô Cairo, então foi um acidente de moto que aconteceu em 2021, você a gente estava conversando antes, você estava com qual idade? Eu tinha 24 anos. 24 anos. Já tinha se formado, né? Já estava atuando. Eu fiz aniversário na UTI. Eu sofri acidente dia 2 de maio, meu aniversário é no dia 6. E você ficou muito tempo na UTI? Como que foi o processo? Fiquei na UTI eu fiquei 19 dias, mas no hospital o tempo todo foi 31 dias, um mês. Sim. Então, você consegue, assim, lembrar exatamente como que foi o acidente, o que aconteceu? Não, naquele dia eu não lembro de nada, porque eu também sofri, além da lesão na medula, eu tive um traumatismo craniano. Então, naquele dia praticamente só lembro alguns flashes. Você lembra, então, a partir do momento que você chegou a desmaiar, então, e acordou no hospital? Isso. Eu desmaiei no momento do acidente e já acordei, né? Relatos das pessoas que presenciaram. Isso. Mas fiquei o tempo todo acordado. Nos primeiros dias eu lembro, igual eu falei, alguns flashzinhos e depois eu fui recobrando toda a memória, eu lembro de tudo. Fiquei o tempo todo acordado no hospital. E a sensação, cara? O susto na hora que... Ruim, porque eu não me movia, né? Eu tinha um pouquinho de movimento nos braços, assim, né? Na urgência, depois eu fui pra UTI. E esses dias foram bem complicados, porque é uma agonia você não conseguir mexer o seu corpo, então é uma situação complicada. Com certeza. E quem que tava lá na hora que você acordou? Então, tinha minha família, então era na época do Covid, então eles controlavam a entrada no hospital, então cada dia vinha um dia meu pai, um dia minha mãe.
E também na urgência eu tive sorte de ter um amigo meu que era médico, e ele estava cuidando bem naquele dia, então as primeiras conversas que eu tive foram com ele. Ah, quando você chegou, provavelmente ele já viu, né? Já ficou sabendo, e aí foi dando essa assistência entre você e a família, né? Porque Correto. durante a Covid, né? Acabou sendo mais fácil, que aí ele fez essa comunicação, então foi tranquilo. Ele que veio conversar, o que aconteceu comigo, ele foi bem cuidadoso também, né? Ele me explicou, seu pescoço saiu do lugar, ele foi bem tranquilo, né? Então, cara, eu queria te perguntar isso, como que foi a notícia, né? Como que foi passado para você, foi passado primeiro para sua família, porque além do susto de você acordar e sentir que tá faltando movimento no corpo, né? Vinha a notícia depois, como que eles falaram? Cara, o diagnóstico é tetraplegia. Primeiro foi esse amigo meu que conversou comigo, o nome dele é Cássio. Então, ele foi bem tranquilo no momento de explicar. Ele em momento algum, ninguém falou pra mim, você não vai andar nunca mais. Então, mas quando ele começou a falar, seu pescoço saiu do lugar, vai ter que operar pra tirar um pedacinho do osso. Então, ele foi bem tranquilo nessa explicação. Mas no momento que ele disse isso, eu já falei, ixi. Você já foi capitã ali. Eu já entendi, né? Porque eu não tava me mexendo. E aí ele falou que meu pescoço quebrou, né? Saiu do lugar. Então eu já entendi que ali eu tava com sintomas de... Na hora eu não pensei em tetraplegia, né? Mas paraplégico, essas coisas, eu já comecei a matutar na mente. Porque se você sentia ali um movimento no braço... Isso, eu tinha um pouquinho de movimento. Vai voltar, né? Vai ficar tudo bem, só umas pernas que não... e falando em termos técnicos, foi uma lesão medular bem na altura, alto assim no pescoço? Isso, foi na C4, a vértebra, a quarta vértebra do pescoço, correto. Caramba, cara. E aí, como foi o processo depois, cara? A gente quer saber dessa história, cara, porque você voltou a andar. É claro que os médicos não falaram isso, né, de nunca mais voltar, porque não foi o que aconteceu. Mas desde o começo eu já sabia que ia dar certo, não sei como é que eu explico isso, mas eu tinha certeza que eu ia... Já sentia isso? Fiquei tranquilo o tempo todo, não entrei em desespero em momento nenhum, nem nada do tipo. Então, eu só coloquei na minha mente, vou dar meu máximo que vai dar certo. Pensamento positivo, eu acredito que foi um dos principais fatores para eu conseguir me recuperar dessa maneira. Com certeza, é o que a gente está falando aqui, né, sobre superação e acreditar no impossível. Você, desde o começo, já sentia, positividade, né? Com certeza. Se você olhar a situação que você estava, a gente pode imaginar que vou me entregar. Hoje eu começo a pensar nisso e falo, nossa, na época ainda bem que eu não pensei em nada disso, então acho que isso me ajudou muito, porque eu não trouxe sentimentos negativos, nossa, se eu não conseguir, se eu não voltar a andar e tal. E você já tinha isso dentro de si. Mas como que as pessoas começaram a sentir isso também? Porque imagina o desespero da família, ou até os médicos, né? Vendo a situação, falar, não sei, tem alguma coisa para fazer, não tem? Eu acho que desde o começo, porque eu sempre passei essa sensação de alívio, tranquilidade para todo mundo. Eu sempre brinquei na UTI, fazia piada, conversava com todo mundo, então... Tem imagens suas lá na rede social, só aparece rindo. Gente, eu quero só rir. Eu procuro passar esse tipo de sentimento para as pessoas. Muita gente vem conversar comigo também que sofreram acidentes, né, nas redes sociais, e eu procuro conversar esse tipo de coisa com elas, né? Positividade, o pensamento para frente, positivo e tudo mais. Porque a gente pensar, né, nessa situação aí você, no pensamento positivo, o pior não aconteceu. Então, se a gente está aqui, a gente tem um propósito, né, cara? Com certeza. Então, a gente tem que ter essa positividade mesmo para continuar. Então, aí a sua família, os amigos, eles começaram a te ajudar? Todo momento, porque no começo eu não conseguia fazer nada, eu precisava de ajuda para fazer tudo, escovar os dentes, tomar banho, ir no banheiro, todo tipo de ajuda. Então, meus amigos me ajudavam, minha família, meus vizinhos, e esse é um dos outros fatores que me impulsionaram, me ajudaram. Sem eles, eu com certeza não conseguiria. E a emoção do primeiro passo? Como é que foi? Levantar. A primeira emoção que eu tive de movimento foi o meu dedão. Isso foi na UTI já. Eu ainda estava na UTI e um dia estava tentando ficar sentado, não conseguia ficar sentado, então eles me colocavam numa poltroninha para eu ficar na posição assim, sentado. Então tinha muita tontura, desmaiava.
E quando eu mexi o dedo, foi um dia que eu não consegui ficar sentado, então eles me deixaram na cama. E esse foi um dos únicos momentos na UTI que eu fiquei um pouco abatido, porque era um dia que meu pai ia lá me ver. E minha mãe já tinha me visto sentado, meu pai ainda não. Aí eu falei, nossa, pai, não consegui e tal. Aí ele, não, vamos tentar tenta mexer o dedão. Do nada, eu não tinha tentado fazer isso ainda. E aí fiquei tentando mexer, até que ele deu um sinalzinho, ele falou, mexeu. Eu falei, não, não é possível. Ele falou, mexeu sim, e aí mexeu de novo. A partir daquele momento, até eu sair do hospital, nunca parei de mexer o dedo. Ficava o dia inteiro. Todo dia mexendo. Ó, isso daqui é um sinal do milagre mesmo. Exato. E o primeiro passo foi na minha casa, ia uma fisioterapeuta lá, a Vivi, ela que me ajudava, né, fazer fisioterapia enquanto eu não poderia sair de casa, não podia sair de casa. E um dia ela já começou a me colocar em pé e falou, vamos tentar dar os primeiros passinhos aí. E eu fui, né, eu acreditei que dava pra conseguir fazer isso. E o primeiro foi lá daquele jeito, quase caindo, mas foi muito legal. Tem um vídeo lá no meu Instagram também. Foi muito bacana esse dia, foi emocionante, né? Com certeza, a gente imagina. Nossa, cara, e aí, como é que foi? Depois, o que mudou hoje na sua vida, né? Tem algumas situações, né? Algumas, não vou falar assim deficiências, mas eu falo algumas coisas que ficaram com certeza muito diferentes, né? Sim, o próprio jeito de andar, me locomover, hoje eu ainda faço uso de uma bengala, então bastante coisa nesse sentido mudou, mas a gente sempre vai dando um jeito de adaptar uma coisinha ou outra para poder, né, fazer tudo que a gente precisa no dia a dia. Não, tudo mesmo, porque a gente estava conversando aqui antes e perguntando da sua profissão, né, como advogado, e você falou que continua atuando. Sim. Gente, ele não quis falar pra gente, mas que tem outros projetos aí, eu queria pelo menos um spoiler. Vamos fingir que a gente para de gravar aqui para ele contar. Mas como que tá essa produção na sua vida hoje, Caio? Tá mais parado por essa situação ou você encontrou outras maneiras de você se reinventar mesmo? Sim, hoje em dia, na minha profissão, né, no direito a gente faz bastante coisa virtual, né, pelo sistema e tudo mais, pela internet. Então acabou me possibilitando muita coisa, né, pra não precisar ficar indo até o fórum e tal. Mas eu confesso que eu poderia, né, focar um pouquinho mais no meu serviço, mas hoje em dia ainda busco evoluir cada vez mais, né, fisioterapia, nos meus treinos na academia e tal. Então acaba que meu trabalho ficou um pouquinho em segundo plano, mas já venho resolvendo isso. Ano passado eu ia uma vez no escritório, esse ano já estou conseguindo ir 3 vezes na semana, então pouco a pouco eu vou voltando ao normal, né, ao 100%. Mas com certeza, né, cara, eu focar bastante nessa parte, porque uma das coisas que é até bom a gente passar para o público e dar esse incentivo sobre atividade física, não só para o corpo, mas para a mente, porque foi algo que te ajudou a estar andando hoje, né? Foi. Mais um dos fatores que me ajudaram a voltar. Eu digo que a recuperação, claro, tem um milagre, a ajuda de Deus, né, você acreditar sempre, mas tem vários fatores que são a base para você conseguir isso. E a atividade física foi um deles também, porque o físico que eu tinha adquirido antes, o mental nas atividades físicas, nos esportes, me ajudaram muito nas fisioterapias depois do acidente, né? Incrível, cara. História incrível, realmente. Obrigado, viu, por compartilhar ela aqui no cotidiano e por estar incentivando todas as pessoas, né, com essa história de superação e acreditar sempre. Agradeço muito a sua presença aqui, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui, muito legal estar conversando com vocês. É isso aí. Que história incrível, né, gente, do Caio. Ó, vamos ficando por aqui com essa entrevista. A gente vai conversar mais um pouquinho com o Caio, mas a gente coloca lá na rede social, tá? Tá bom, Jéssica? Filma aqui pra gente, que a gente conversando um pouquinho mais, porque tem tanta coisa pra contar, né? E você que fica aí em casa, ó, um beijão e até o próximo programa, que tem mais cotidiano amanhã.